Sei que há tanta vontade de reação do público e eu queria falar tanta coisa, muita gente aqui também, mas após a gente espera que a gente se encontre aí pelos corredores para conversar mais, inclusive com estes e outros, né, e outras. Vou convidar o Robson Guimarães, não o Robinson Cavalcante, né? O Cavalcante falou, agora o Robson Guimarães vai nos falar. A palavra do Robinson Cavalcante foi, obviamente, norteada pela história, né? Ele usou esse método para construir o seu texto nessa tarde. E o Robson Guimarães, que é formado em História, pode nos ajudar também nesse momento de compreensão, interpretação, assim como o Ed nos desafiou nesta hora também. Ouçamos o Robson Guimarães. Eu também agradeço o privilégio de poder, de alguma forma, contribuir com essa importante discussão acerca da teologia da missão integral. É uma honra para mim poder também reagir ao bispo Dom Robson Cavalcante. Após, lá pelos anos 80, eu estava lendo, eu jovem estudante de Ciências Econômicas, estava lendo um trecho do seu livro Cristianismo e Política, e o trecho que me impactou, ele convocava jovens estudantes evangélicos a ingressarem na área de ciências humanas. E esse texto me revolucionou internamente. Eu abandonei ciências econômicas e fiz vestibular para História, passei e estou aqui, né? Interessante que essa mensagem não está circunscrita a seminários teológicos, faculdades de teologia ou igrejas. Ela também, de alguma forma misteriosa, ela foge desses espaços tradicionais e chega, inclusive, nas universidades seculares. Diante dos questionamentos levantados pela palestra, eu queria pensar um pouco a provocação: que mundo se quer, que país se quer? Pensando no contexto brasileiro. Então eu estou pensando em 3 desafios contemporâneos. O primeiro desafio representado pelo capitalismo, o segundo pela democracia e o terceiro pelas novas religiosidades. O primeiro desafio que eu queria pensar é o capitalismo. A primeira geração de FTL foi gestada diante de uma estrutura política nacional autoritária, que cerceava a liberdade de pensamento, que tolhia a atividade política e a associação em grupos menores de participação e conscientização. Era a época do milagre. Eu tinha só 10 anos, né? Mas era a época do milagre econômico, das políticas desenvolvimentistas dos governos militares e do "este é um país que vai para frente". Eu lembro, mesmo criança, eu lembro desse lema. Com a crise do petróleo e a decadência dessa utopia, veio a crise econômica dos anos 80 e a redemocratização do país. A nossa geração é herdeira de um país transformado e de um país em transformação. A partir do governo Itamar Franco, depois FHC e agora Lula, o país entrou em uma fase de crescimento econômico e transferência de renda para os mais empobrecidos, iniciada certamente pelo Plano Real e continuada pelas políticas redistributivas do Bolsa Escola, do governo FHC, e do Bolsa Família, do governo Lula. Na verdade, toda essa digressão visa nos alertar para a vitória do capitalismo. Eu fiquei pensando, será que eu ponho isso lá? Mas pus. Se a primeira geração de FTL possuía uma utopia
representada por um socialismo não materialista e não marxista, a atual geração convive com uma única utopia, ou seja, o capitalismo. O capitalismo tem a sua própria utopia. E, na verdade, é preciso reconhecer que o capitalismo possui inúmeras mazelas, mas também algumas positividades. Eu queria iniciar pelas positividades. Positividades? Mas que heresia! Será? Em Minas a gente tem um ditado que é "Xô Satanás", né? Bem do interior. E eu cito um autor que vai um pouco nessa linha. Roberto Campos dizia: o que certamente nunca houve no Brasil foi um choque liberal. O liberalismo, assim como o capitalismo, não fracassaram na América Latina. Eles simplesmente não deram o ar da sua graça. Na verdade, essa frase dele, dita num contexto, hoje soa antiquada, porque o que a gente tem é liberalismo e capitalismo hoje graçando no Brasil. A aplicação do receituário liberal nos governos tanto do PSDB quanto do PT, moeda estável, política de responsabilidade fiscal, controle de infração, oferecimento de amplo crédito ao consumo, bancos saneados e lucrativos, fez com que o Brasil caminhasse rapidamente de um país periférico para se tornar um ator importante, ainda que extremamente atrapalhado, nas grandes questões internacionais. Com isso, a população em geral goza dos benefícios do atual desenvolvimento: mais emprego, mais renda e mais consumo. Os bancos estatais estão pensando e se articulando com a entrada da classe D no consumo, que vai representar cerca de 370 bilhões de reais somente no próximo ano. Já estão se articulando. Quer dizer, classe D indo para o consumo. Por outro lado, as mazelas permanecem. E não vou gastar muito tempo com elas, pois elas são conhecidas. Falta de educação, políticas de saúde em atendimento integral à população, incorporação dos marginalizados, dentre outras. Humildemente proponho, então, que sejamos cristãos capitalistas, pero não mucho. O que isso quer dizer? Que sejamos capitalistas críticos, que aceitem seus pontos positivos, mas que combatam o espírito do capitalismo, ou seja, sua crença na possibilidade do paraíso terrestre, sua utopia de felicidade ligada ao ter, sua ganância pelo sucesso, sua insaciável busca pelo lucro, seu materialismo e sua religiosidade individualista. Segundo desafio que eu acho que a gente tem que enfrentar, a questão da democracia. A primeira geração enfrentou a questão das ditaduras militares no continente, representada principalmente por governos de direita. Nesse sentido, a primeira geração se pautou por uma crítica contundente aos governos militares, principalmente de direita, e posteriormente se engajou na luta pela redemocratização. Agora, a nossa conjuntura política atual é bem diferente. É difícil achar entre nós alguém que seja pró-ditadura ou antidemocrático. Porém, é preciso reconhecer que o nosso sistema democrático ainda é muito singular. Persiste entre nós brasileiros um conceito de que o Estado deve favorecer os cidadãos, que a função dos cidadãos é tirar proveito do Estado.
permanece a máxima de que todos, no Estado brasileiro, todos são iguais perante a lei, mas que alguns são mais iguais do que outros. Permanece a máxima da privatização do público em benefício do interesse privado. O Estado como a grande mãe que a todos alimenta. Qual democracia a gente defende? Uma democracia participativa, inclusiva? Uma democracia que todos falem? Ou uma democracia que todos falem identicamente a nós? O neopopulismo brasileiro, seja dos lulistas, dos serristas, dos aecistas lá de Minas Gerais, dos ciristas, que era do Ceará, agora é de São Paulo, e por aí vai, é um grande desafio para o amadurecimento do nosso sistema democrático. Porém, acho que muitos de nós concordaríamos com a frase de Churchill, quando diz que a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as outras. Proponho, então, que sejamos cristãos democratas e suprapartidários, quer simpatizantes de Dilma, quer de Serra, quer de Marina. Será que é possível fazermos opções diferentes, sendo tolerantes? Finalmente, tem um outro ditado em Minas Gerais que é: "Sê breve e agradarás". Terceiro desafio é a religiosidade de sucesso. A formulação e desenvolvimento da teologia da missão integral se deu como contraponto a um evangelho que dissociava o espiritual e o material, a mensagem evangelística dos sujeitos históricos, e fechava os olhos para a realidade de pobreza de grande parte dos habitantes da América Latina. A teologia da missão integral se tornou uma espécie de via média a isso, tanto aos conservadores quanto aos teólogos da libertação. A decadência da teologia da libertação e seu esvaziamento, motivado tanto por fraquezas internas quanto por uma política perpetrada pelo Vaticano, se deu concomitantemente com o preenchimento do espaço religioso brasileiro pelas novas religiões de sucesso, uso um termo de um historiador americano, Kenneth Sabin, em suas versões evangélicas e católicas. Essas versões consumistas do capitalismo religioso abandonam a luta pela transcendência, a busca pela transcendência e por Jesus Cristo, e lançam-se desenfreadamente à procura de sucesso material, financeiro, amoroso, sexual, psicológico, por aí vai. Ironicamente, temos agora uma igreja evangélica popular ao lado de um catolicismo popular. De qual teologia da missão integral necessitamos? Se a primeira geração tentou construir um segundo lado da missão cristã, a responsabilidade sociopolítica, aliado ao polo da evangelização, colocando as duas tarefas como lados iguais da missão da igreja, refletindo Lausanne com as suas divergências, entendo que a nossa tarefa atual se mostra também dupla. Precisamos novamente enfatizar a experiência fundante do cristianismo como uma aproximação de Deus efetuada por meio de Jesus Cristo, que implica em negação de si mesmo, no carregar a cruz e no seguimento a Jesus. Em segundo lugar,